Muito bom, caríssimos! Espero que vocês estejam bem de saúde, vocês e seus familiares. Olha, hoje eu preparei um tema que mistura um pouco previdenciário e tributário. Na verdade, é um tema sobre a lei de custeio da Previdência Social. A declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no último dia 4 de agosto, agora de 2020, do artigo 28, parágrafo 2º da Lei 8.212 de 91. Ou, de outra forma, a declaração de inconstitucionalidade das contribuições previdenciárias incidentes sobre o salário maternidade, parte da empresa, a contribuição do empregador patronal, ok? Isso se deu num recurso extraordinário 576-967, foi o plenário do Supremo, foi por 7-4, relatoria do ministro Barroso. Então, basicamente, a temática é antiga, tanto que havia já tendência forte pela constitucionalidade. O Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, já havia pacificado a questão pela constitucionalidade. Mas houve uma alteração de jurisprudência e, com certeza, o próprio Superior Tribunal de Justiça também vai alterar o seu entendimento. Bom, como basicamente, qual que é a tese? A tese é a seguinte: os senhores sabem que as empresas elas recolhem contribuições previdenciárias sobre a folha de salários, sobre o montante de verbas remuneratórias. Agora, a Constituição Federal, no seu artigo 195, inciso 1, a linha A, ela autoriza a incidência de contribuições previdenciárias exclusivamente, no que diz respeito à folha de salários, exclusivamente a verbas de natureza remuneratória, aquelas que dizem respeito à contraprestação a um trabalho realizado. Pode ser a folha de salários especificamente, pode ser remuneração, que é um tema mais aberto, adentrando aí também o prolabore ou a remuneração dos autônomos. Perfeito. Então, as empresas elas têm que recolher contribuições previdenciárias sobre essa riqueza, sobre essa base econômica. A grande questão era a seguinte: e o salário maternidade? Será que ele tem natureza jurídica salarial? Então, o argumento da Fazenda, o argumento fazendário, que 4 ministros do Supremo Tribunal Federal esposaram, falava o seguinte: não, tem natureza salarial? Em que sentido? Tanto não é tecnicamente um benefício previdenciário, que o empregado, por exemplo, pode receber acima do teto. Então, se uma pessoa ganha 10 mil reais, uma mulher, por exemplo, ganha 10 mil reais, ela vai receber de salário maternidade 10 mil acima do teto da Previdência. Bom, esse era um argumento. Por outro lado, qual o argumento que prevaleceu por 7 votos do Supremo? Quais foram os 2 fortes argumentos? O primeiro de natureza tributária. Falou o seguinte: espera lá, esse benefício, ele nasceu trabalhista e já na década de 70 se transformou em benefício previdenciário. Ele substitui a remuneração da trabalhadora, hoje em algumas situações também do trabalhador, em face do afastamento para cuidar da criança, seja em caso de adoção, seja de parto, razão pela qual ele tem natureza previdenciária. E natureza previdenciária não se amolda à natureza salarial. Portanto, por não ser uma verba de natureza salarial, ele teria que ser veiculado, se fosse o caso, como nova fonte de financiamento da Seguridade Social, nos termos do artigo 195, parágrafo 4º da Constituição, que exige lei complementar. E a Lei 8.212 de 91, seu artigo 28, parágrafo 2º, é uma lei ordinária. Então, por essa razão, seria inconstitucional por essa razão tributária. O ministro Barroso, relator, trouxe uma outra questão, também uma questão mais relacionada à discriminação de gênero. A tributação sobre o salário maternidade poderia gerar uma desigualdade, uma discriminação de gênero em relação à mulher no mercado de trabalho. Ficaria mais caro contratar uma mulher do que contratar um homem, razão pela qual os empregadores poderiam optar por contratar mais homens que mulheres. Ele utilizou também desse argumento. Foram os 2 argumentos fortes. A verdade é essa: foi declarado inconstitucional
essa contribuição patronal sobre o salário maternidade. Agora, as empresas terão aí, se quiserem, a partir de agora, obviamente, poderão não deixar de recolher ou ajuizar uma ação. Mais adequado é talvez ajuizar alguma ação, até porque daí poderão eventualmente buscar repetir os últimos 5 anos que não prescreveram. Dependendo da massa salarial da empresa, pode até valer a pena, sem dúvida alguma, ajuizar uma ação de repetição de débito ou eventualmente uma ação de compensação, ou tentar mais para frente, nesse momento acho que não vai conseguir ainda, uma compensação ou uma restituição administrativa na Receita Federal. Tá bom, gente? Perfeito? Então fica aí esse recado para vocês do canal Chiboca dessa semana. Forte abraço, até uma próxima.